Olá, aqui é João Ricardo. Se eu pudesse dar um conselho de amigo para mudar a sua vida imediatamente, pare de reclamar imediatamente e comece a agir. Esse parece um conselho simples, mas você realmente tem que colocar em prática. Você vê como é difícil passar o dia inteiro sem fazer uma reclamação. Muitas pessoas falham quando tentam parar de reclamar, certo? A principal razão de não conseguir parar de reclamar é que a maior parte das pessoas apenas tentam eliminar o hábito negativo de reclamar. Apenas eliminar o hábito negativo não funciona. Você tem que substituir o hábito indesejado por outro comportamento, um comportamento melhor. Por mais que as pessoas se esforcem em parar de reclamar, a vida continua trazendo os mais diferentes tipos de situações. Em muitas dessas situações podem ser desagradáveis, e aí como é que fazemos quando a pessoa se comprometeu em não reclamar? Em muitas dessas situações podem ser desagradáveis. E aí como é que faz quando a pessoa se comprometeu a não reclamar mais? Ela fica sofrendo silenciosamente porque ela tem que se esforçar e em ficar de boca fechada, e aí aquele sentimento de insatisfação vai acumulando até que uma hora explode. A reclamação volta com toda a força. Por isso, o segredo para você reduzir ao máximo as suas informações é fazer uma substituição. Troque o costume de reclamar e faça uma simples mudança de foco. E você deixa de se concentrar naquilo que é errado, você começa a focar na solução, certo? Começa a direcionar a sua atenção para aquilo que realmente você deseja. Isso muda a sua realidade. Por exemplo, você está pesquisando sobre carros. Escolheu comprar um carro, um novo carro, você já tem muito claro qual é o modelo de carro que você quer, certo? Então, você sai para a rua, parece que você está vendo aquele carro em todos os lugares, só que de repente todo mundo resolveu comprar o mesmo carro que você, a quantidade desse modelo específico de carro na rua. A coisa que mudou foi o seu, como a sua atenção está direcionada para aquele modelo de carro. Você passa a perceber algo que antes você não percebia, mas que sempre esteve lá. Isso tem o nome formação reticular. Formação reticular é uma parte do tronco cerebral que diferencia os estímulos relevantes dos estímulos normais. Que a nossa realidade é rica em estímulos? É. Então, ao nosso redor nós temos sons, cheiros, pessoas, movimentos. O nosso cérebro tem que focar em algum desses estímulos e tem que ignorar tudo o resto. Por causa disso, que você consegue, por exemplo, em um ambiente muito barulhento, com um monte de gente conversando, você consegue manter uma conversa com uma pessoa. Por quê? Porque você está com o foco naquela pessoa. Quando você reclama, o seu foco seletivo está direcionado no lugar errado. E aí vem o processo de formação curricular. Vai direcionar você para cada vez mais vivenciar aquilo que você está reclamando. É muito parecido com o exemplo do carro. Você começa a ver aquilo que te incomoda, aquilo que te incomoda em tudo. Tem pessoas que estão tão intoxicadas pela reclamação que em todo lugar que a pessoa olha, falar, olha, não está bom. Vai ser por causa do comércio, vai ser culpa da esposa, do marido, dos filhos, dos inimigos políticos. E isso, em alguns casos, pode ficar até patológico. Você não consegue ter uma conversa de mais de 5 minutos com aquela pessoa sem que ela comece a colocar culpa em alguma coisa. Já percebeu isso? Aí nós temos que ter a famosa empatia, temos que entender a perspectiva dos outros. Não é só falar que uma pessoa é chata, tem que entendê-la. A primeira objeção ao que você vai ver, com certeza, parece os que reclamam nunca mudam. Será mesmo que isso é verdade? Ou será que é uma falsa impressão? A única maneira de mudar e melhorar a situação é agindo. Agir no trabalho. Então, em vez de agir, nós podemos apenas fazer uma reclamação. É mais fácil. Como a razão da reclamação, nós temos uma falsa impressão que nós estamos agindo, mas não estamos apenas
sendo incapaz de mudar qualquer coisa do mundo. Quando não existe ação sem intenção sincera de implementar uma ação, reclamar é um choro ao que tem como efeito prático, é um alívio emocional. Algo momentâneo. Ao reclamar, nós estamos apresentando as nossas queixas. Podemos ter uma falsa impressão que estamos fazendo algo para mudar a realidade. Uma realidade continua sendo a mesma, reclamação solitária, que não tem ação. É necessário agir, não apenas reclamar. E nós temos que entender perfeitamente a pessoa que naquele momento não consegue visualizar alternativas. Você é uma pessoa que só reclama ou uma pessoa que faz algo a respeito? Qual grupo você faz parte? Imagine as pessoas divididas em dois grupos. As pessoas que reclamam mais do que fazem do que as que agem. Você faz parte do grupo que mais reclama ou do grupo que está agindo? Você tem a impressão de que você faz parte do grupo de pessoas que agem mais do que elas? Será que essa impressão corresponde à realidade? Você quer se aproximar da verdade e é necessário fazer autoavaliação muito honesta do nosso próprio comportamento. Essa é a necessidade. Tem 4 maneiras para você fazer uma autoavaliação, nesse caso da reclamação, certo? O primeiro questionamento, pensa nos últimos 7 dias, quantas conversas que teve com parentes, amigos, colegas de trabalho, ou o tema principal foi um tipo de reclamação? Nesses mesmos 7 dias, quantas ações concretas, específicas, que você implementou? Realizou para resolver o assunto que incomodava? Segundo questionamento, dá uma olhada nas suas redes sociais hoje. Olhe se as suas mensagens que você está apenas reclamando de algo, está postando algo de reclamação. Terceiro questionamento, aumente seu grau de consciência para avaliar as conversas que você tem com você mesmo, na sua cabeça. E aí, como é que está? Está em estado de satisfação? Está agradecendo por tudo aquilo que você pode fazer? Está no modo de reclamação, se queixando aquilo que você não consegue fazer? Como que está isso? Quarta pergunta, quanto do seu tempo você tem dedicado a reclamações e quanto do seu tempo você tem dedicado para ação, para melhorar algo? Quando nós começamos a fazer perguntas mais objetivas, como essas, por exemplo, nós começamos a ter uma maior clareza. Se de fato nós estamos no grupo de pessoas que mais reclamam ou no grupo de pessoas que mais entram em ação, é que não existe ninguém que apenas reclame e não existe alguém que esteja sempre agindo. Mas qual predomina em você? O que importa é que você vai fazer a maior parte do seu tempo. O que importa é o seu estado padrão, é um estado que geralmente age ou reclama. Preste atenção nisso. É uma confusão muito comum. Deixei para esse momento o significado de agir e o que significa reclamar. Então, vou dar um exemplo. Imagine que você tem um colega de trabalho que tem interrompe. Você tem que conversar com essa pessoa diretamente, claro, com assertividade, educação, explicar que você não quer ser interrompido mais. Quando você pede essa mudança de comportamento diretamente com a pessoa, você está agindo. Você pode usar com respeito, você não está reclamando, está agindo. Parabéns para você. Agora, se você fica nervoso e depois você reclama com o seu vizinho, se queixa do teu colega de escritório, que te atrapalha, isto não é agir, isso é apenas reclamar. Apenas reclamar não é agir nessa ideia, é falso e não vale nada, pelo contrário. Traz um grande problema. É um jogo comum, principalmente nas redes sociais, nas relações sociais, nos relacionamentos, se torna um ciclo vicioso. As pessoas começam a atacar a outra, a reclamação é de contágio rápido. Se você não tiver discernimento e equilíbrio, acaba entrando nesse jogo e você acaba sendo atacado pelo grupo inteiro. Acho engraçado, eles reclamam. Se você quer parar de reclamar, comece a agir, então. É fundamental que você desenvolva a capacidade de entender. É necessário ter maturidade para aceitar a realidade como é. Já em relação às coisas que você tem algum nível de controle, é necessário ter a responsabilidade de parar de reclamar, certo? Arregaçar as mangas e começar a agir para mudar a situação
Se você pode fazer a respeito disso, em vez de abrir a boca para julgar, faça algo para mudar aquilo que tem que ser mudado, faça acontecer. O mundo está saturado, está repleto, tem muita gente que apenas que reclama do mundo, está desesperadamente precisando de pessoas que colocam abaixo, resolve o problema, abandone o papel de vítima e deixe uma pessoa ativa. Assuma um papel de protagonista. Coloque-se no controle da tua própria vida. Isso é desenvolvimento pessoal. Maturidade é você se livrar do apego, do medo, da vitimização. Quando você perceber que você quer reclamar, em vez de perguntar o que pode ser feito para melhorar, quais são as alternativas, como é que eu posso contribuir com uma solução, use essas questões. Como posso criar algo que vai tornar a realidade melhor? Quais são as pessoas que devo convocar? O que eu devo dizer a elas? Esse é o foco muito mais positivo, saudável, construtivo. Experimente passar uma semana inteira sem reclamar. Se não gosta, o que eu diga, o que você prefere? Um foco positivo e não negativo. Diga o que você pretende fazer a respeito, substitua a reclamação pela ação. Quando tiver uma reclamação, apenas anote, escolha uma das reclamações e comece a pensar em soluções para resolver esse assunto. Mas reclame com você mesmo, não para os outros. Assim que você para de reclamar, você começa a perceber mais abundância na sua vida, suas ações passam a ser mais orientadas, a construção de uma vida melhor, você passa a se sentir no controle da sua própria vida, a mudança de atitude que é capaz de transformar a sua vida em pouquíssimo tempo. Com essa nova atitude, você pode imediatamente deixar de ser uma pessoa frágil e se tornar uma pessoa criativa e se transformar em alguém forte, uma pessoa prática, nem que você não saiba se está no rumo certo. Espero que tenha gostado do vídeo, assine o canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Deus lhe abençoe e conte comigo, o que se precisar. Nos falamos no próximo vídeo. Um forte abraço.